Salve galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E o tema do vídeo de hoje vai ser como a abolição incompleta estruturou o Brasil. Vai estar relacionado com os outros dois vídeos que eu subi no canal, dois vídeos curtos, relacionado a duas histórias, dois contos de Conceição Evaristo. Caso você não tenha visto, confere lá, como eu disse, são vídeos mais curtos, falando ali sobre um conto sobre Maria e Ana da Venga. E eu estou trazendo esse vídeo para justamente dialogar, porque ali está relacionado a contos, mas que quando a gente para analisar, a gente vê como aquilo ali é real, aquilo ali é muito mais constante do que a gente muitas vezes pode imaginar, né? Dependendo de onde a gente mora, dependendo das pessoas que a gente conhece, dependendo das experiências da nossa vida, né? Então quando a gente vai falar de Brasil, quando a gente vai falar de um período de escravidão, quando a gente vai falar do período de colonização, da invasão dos europeus aqui, onde a gente já tinha povos aqui, os povos indígenas na sua diversidade, na sua forma de se relacionar, de se estruturar, de se alimentar, de convivência entre eles. E quando a gente pensa nos africanos que foram trazidos para cá à força, separados das suas famílias, muitos não conseguiu chegar, ficou pelo meio do caminho devido à insalubridade, ao tempo de viagem, às condições precárias, completas, desumanas que os africanos foram colocados nos chamados navios negreiros, né? E foram retirados de sua terra e obrigados a vir para cá, colocando eles como escravos, né? Então fazendo com que eles fossem utilizados como mão de obra escrava. Quando a gente pensa em tudo isso, a gente vai pensar lá em 1888, quando fala do fim da escravidão, falam entre aspas, por quê? Porque é óbvio que ali não teve suporte do Estado brasileiro, ali não teve dado condições mínimas para essas pessoas que ao longo de mais de 300 anos foram não só separados, como eu disse, de suas famílias, foram tiradas todas as suas condições mínimas, dignidade de sobrevivência, não tinha acesso à alimentação adequada, trabalhos, obviamente, forçados, exaustivos, muitos assassinados, né? Arrancado deles a sua forma de enxergar a espiritualidade também, de se conviver em comunidade, que era completamente diferente do europeu. Então quando a gente pensa em tudo isso, e a gente olha para 2026, para o século 21, a gente vê que se relaciona, é uma herança que a gente pode dizer triste do Brasil, é uma herança, é uma mancha na sua história muito grave e que até os dias atuais a gente não conseguiu sanar ela, justamente porque o período de escravidão, o Brasil foi estruturado no modo de produção escravista, ou seja, uso de mão de obra de pessoas que sustentou o Estado brasileiro, que construiu o que nós temos, né? E logo depois, quando tem o fim da chamada escravidão, as pessoas foram abandonadas, jogadas simplesmente à margem da sociedade, sem terra, sem emprego, sem educação, sem saúde, jogados. E aí a gente vai ter o que a gente chama de comunidades, favelas, onde essas pessoas vão buscar se manter, buscar trabalhar, buscar algum abrigo, né, para poder sobreviver. E é claro que até os dias que a gente vive, a gente vai ter a violência urbana, a violência policial, os trabalhos mais precarizados acaba estando justamente com as populações, o homem preto, a mulher preta, né, o negro e a negra. Por quê? Porque justamente a gente tem um processo histórico na qual não dá suporte, não dá condições de moradia, de saúde, de habitação para essas pessoas até hoje, né? Então hoje a gente tem pequenas políticas públicas que ajuda, mas é óbvio que é muito, muito ínfimo daquilo que deveria ser necessário, né? Então eu trouxe aqui algumas reportagens para justamente dialogar com aquilo que eu trouxe da outra vez, né? Das outras vezes, né? E agora, para mostrar exatamente aquilo que eu contei na história de Maria e Ana da Venga, como aquilo ali não é uma ficção, aquilo ali é uma realidade. Aí eu vou colocar a reportagem aí você faz aquela mesma coisa que eu sempre falo, vai lá, confere a reportagem, eu sempre coloco o link, aí vai de cada um ir ali fazer a leitura completa, né? O que eu faço aqui é um pequeno trecho e faço um comentário em cima, beleza? Então vamos lá, vou colocar a reportagem para você ver. É uma reportagem do Outras Palavras, a reportagem é de 2024, feita por Eric Chiconelli Gomes, tá bom? Essa reportagem de 2024.
O título dela, Retrato do Racismo Estrutural no Brasil. Aí ele diz assim, ó, dados mostram a informalidade e a terceirização. Afligem muito mais a população negra, foi o que eu acabei de falar. Os serviços mais precarizados, os serviços que são sem mais condições e sem contratos dignos de trabalho, né? Sem leis trabalhistas que resguarde essas pessoas, né? São serviços mais precários. Políticas de igualdade racial no trabalho são importantes, mas é hora de pensar uma profunda reestruturação das relações de produção e distribuição de riqueza no país. Então, aqui ele vai trazer exatamente essas questões de trabalho, como o trabalho precarizado acaba indo mais de encontro com a população negra, tanto a mulher como o homem, né? O racismo estrutural continua sendo um elemento central na configuração das relações de trabalho no Brasil, perpetuando desigualdades e injustiças sociais que remontam ao período escravocrata, que foi o que eu disse, né? Um país que teve na sua estrutura, na sua construção, modo de produção escravista e logo depois modo de produção capitalista. Porém, essas pessoas não tiveram amparo do Estado. O que é isso? Não foi dado habitação, moradia, não foi dado educação para essas pessoas, o acesso à educação. Não foi dado para elas condições mínimas de sobrevivência. Simplesmente, quando a gente termina a escravidão, essas pessoas são jogadas. Depois eu vou trazer isso mais num tema de história geral, fazer como se fosse um pequeno resumo mesmo de história falando sobre o período de escravidão no Brasil, período colonial e tal, império e tudo mais, tá? Mas mais para frente isso. Este ensaio busca analisar sob uma perspectiva histórica e socioeconômica como o racismo se mantém como um fator determinante na organização do trabalho e na distribuição de renda no país, mesmo após mais de um século da abolição formal da escravidão. Thompson, um autor aqui, enfatiza a importância de compreender as experiências e as lutas de classes trabalhadoras como agentes ativos na formação de sua própria história. Nesse sentido, buscamos examinar não apenas as estruturas econômicas e legais que perpetuam o racismo, mas também as formas de resistência e organização da população negra trabalhadora. Ou seja, é aquilo que o grande velhinho e bom Marx diz, né? Que a história da humanidade é a história da luta de classes, né? Então, quando a gente fala aqui de um período colonial, por exemplo, tem um autor muito, muito bom que eu já trouxe aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos, que é Clovis Moura, que vai trazer uma perspectiva do período colonial de luta de classes, né? Então, quem que está lutando aqui? Aqueles que são colocados como escravo, são pessoas, humanos que são literalmente obrigados a trabalhar aquela quantidade de horas exaustivas, sem alimentação, sem qualquer tipo de dignidade, são transformados em escravos, porque ninguém nasce escravo, então eles são transformados em escravo. E o Clovis Moura vai mostrar que vai ter uma luta de classes aqui. Esses indivíduos vão se rebelar, vão se organizar na sociedade para lutar contra os senhores, aqueles que se colocam como dono dessas pessoas, né? É a chamada luta de classes aqui no período colonial, pegando a luta dos indígenas, dos africanos contra os senhores, né? Continuando aqui a reportagem, diz assim, ó: o Brasil, como destaca Emília Viotti da Costa, uma autora, carrega em sua formação social as marcas profundas de quase 4 séculos de escravidão. A transição do trabalho escravo para o trabalho livre, ou seja, né, quando a gente fala do fim da escravidão e a gente fala do desenvolvimento do capitalismo, né, no seu início, ou seja, a venda agora da sua mão de obra, né? Então você vende aquilo que você possui, que é a sua mão de obra, e através disso você recebe um salário. Só que nesse caso aqui, quando a gente fala do período do fim da escravidão, como eu disse, os que estavam aqui, indígenas, africanos, simplesmente jogados. E quem que o Estado brasileiro traz? Europeus para trabalhar aqui, né? Na chamada imigração, né? Longe de representar uma ruptura com as estruturas raciais de dominação, foi marcada por políticas que visavam a exclusão e marginalização da população negra recém-liberta. Continuando, essa reportagem é bem grande. A Lei de Terras de 1850
por exemplo, ao estabelecer a compra como único meio de acesso à propriedade fundiária. Ou seja, você tinha uma lei de terras de 1850, que a única forma de se obter essa terra é através da compra dela. Aí eu te pergunto, como que aquele que acabou de ser liberto, aquele que até ontem era colocado como escravo, como que esse indivíduo, sem a menor condição de acesso, trabalho, vai comprar uma terra? Por isso que a gente fala de concentração fundiária no Brasil, um país que nunca passou pela reforma agrária. E o que a gente tem? Essa propriedade vai ser comprada, obviamente, porque quem tem dinheiro, ou seja, aqueles que já, homens brancos, aqueles que vêm da Europa depois, que vão ganhar pedaço de terra, e o homem negro e a mulher vai ficar jogado à margem da sociedade, né? Então, criou obstáculos praticamente intransponíveis para que ex-escravizados pudessem se tornar proprietários de terra. Simultaneamente, o Estado brasileiro financiou a vinda massiva, que foi o que eu acabei de falar, de imigrantes europeus, preterindo a mão de obra nacional, majoritariamente negra. Então, assim, o próprio Estado brasileiro fez uma política de imigração, ou seja, europeus vieram para cá trabalhar nessas terras e recebeu todas as condições possíveis, né, para depois, futuramente, até adquirir seu pedaço de terra também. O que não aconteceu com a população negra, como eu disse, né. Então, esse aqui é um exemplo de reportagem que eu vou deixar lá para vocês dar uma conferida, beleza? Aqui tem uma reportagem da CNN, que ela é de 2025, bem recente, tá? Da Duda Cambraia, da CNN, e Júlia Farias, tá? É uma reportagem que eu só vou colocar o título dela aqui para a gente ter dimensão do que é hoje, né? Ó, de 2025 essa reportagem. Polícia mata mais de 4.000 em 2024 no Brasil. 86% das vítimas eram negras, ou seja, a polícia matou mais de 4.000 pessoas em 2024, tá bom? É isso mesmo, reportagem de 2025 e tá pegando dados aqui do ano anterior de 2024. E 86% das vítimas eram pessoas negras. Que é um exemplo de que a gente permanece com um Estado extremamente violento, onde a polícia, a estrutura, eu gosto de dizer, a estrutura da polícia permanece atacando os movimentos sociais, oprimindo a população negra, a população indígena, os movimentos sociais, como eu canso de dizer. Isso aqui é uma reportagem da CNN, para não dizer que é uma reportagem de algum órgão que seja voltado a uma política próxima daquilo que, por exemplo, eu penso, né, eu acredito, né, mas tudo bem. Então, uma reportagem da CNN. Agora, para fechar aqui, a gente vai pegar a questão relacionada às escolas, né? Que é da Brasil de Fato, que eu sempre trago também. 1 em cada 6 crianças de até 6 anos foi vítima de racismo no país. Então é óbvio que dentro da escola a gente tem isso, né? Sendo que a gente tem até lei, não só federal, mas muitos municípios, para a gente trabalhar um currículo antirracista, né? Mas é muito difícil se cumprir isso num país que maltrata professor, que agride professor e que fica o tempo inteiro, como muitos da extrema-direita faz, falando que o que os professores fazem é ficar doutrinando o aluno, doutrinando as crianças, como se isso fosse verdade, né? O que a gente faz é trazer temas do currículo para fazer um trabalho reflexivo, trabalhar sua diversidade, trabalhar um currículo, sim, antirracista, já pegando toda a história do Brasil, né? Então essa reportagem aqui da Brasil de Fato também é recente, 2025, né? Falando sobre a questão das crianças nas escolas, né? Crianças de até 6 anos. Então faz um recorte aqui, tá bom? Vamos lá. Segundo a pesquisa, creches e pré-escola são os espaços de maior oportunidade de prevenção e proteção contra a discriminação. Para isso é fundamental que a educação infantil conte com profissionais preparados e materiais adequados para a educação das relações étnico-raciais. Ou seja, por que a creche e a pré-escola é um momento tão importante para prevenir e para ter uma prevenção mesmo, né? Uma grande oportunidade para trabalhar esses temas. Primeiro, que é um dos primeiros contatos da criança com a escola. Quando a gente fala com creche e pré-escola, né, a gente está falando ali de crianças que acabaram de acessar a escola pública, a escola privada, que seja, e é o momento que a gente faz contação de história. Você vai ter muita utilização dos brinquedos, né? A gente vai trabalhar muito com pintura. A gente é um novo mundo para essa criança, então é muito mais
tranquilo, digamos assim, para a gente poder estar fazendo esse trabalho. Primeiro que a criança ela não nasce, ela não vem com preconceito, né? Ela aprende. Claro que com os maiores a gente consegue fazer o trabalho também, mas com a criança é aquela coisa, é o primeiro contato dela, né? Aí a reportagem diz assim, ó: é dever de toda a sociedade reconhecer e combater o racismo e promover uma educação antirracista, desde cedo, como determina a lei número 10.639/, de 2023, garantindo proteção às crianças na primeira infância, contra qualquer forma de discriminação e violência, diz o estudo. Então, essa lei que é de 2003, depois de 2008 ela vai ter também uma reformulada, exatamente para fazer um trabalho sobre a história afro-brasileira e indígena, pouco é cumprida nas escolas. A gente vai ver aqui na reportagem, nessa última parte, como ela não é cumprida, infelizmente. E aí a gente vai ter vários fatores para não ser cumprida. A Lei 10.639/2003 estabelece que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira, foi o que eu acabei de falar, sejam ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, ou seja, em todas as etapas de ensino, da educação infantil ao ensino médio, ou seja, não é trabalhar só no fundamental e no médio, não. Desde a educação infantil, pega toda a educação básica, né? Até na faculdade hoje, né? Na faculdade, quando eu fiz, quando eu terminei ali, em 2018, eu tive história afro-brasileira e indígena também na faculdade, né? Afro-brasileira, que é muito importante desde lá, como eu disse, do ensino básico, pegando até o período da faculdade, né? A lei, no entanto, não é cumprida. Uma pesquisa divulgada em 2023 mostra que 7 em cada 10 secretarias municipais de educação não realizaram nenhuma ação ou poucas ações para a implementação do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Ou seja, a gente tem uma lei federal que ela não é cumprida, pouco é cumprida, pouquíssimo, né? Então, quando a gente fala do racismo estrutural, tá aí, né? Onde não é cumprido aquilo que deveria resgatar a história, não só do povo indígena e africano, mas trazer a história desse povo em todos os sentidos, contando a história da África, trazendo a sua retirada, a sua chegada ao Brasil de forma forçada e trazer aquilo, claro, né? Na educação infantil a gente aborda de um tema, no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no médio, de formas diferentes, distintas, né? Mas assim, trazer o conteúdo, contar essas histórias é fundamental. E para finalizar o vídeo, a gente vai ver uma situação que houve no ano passado, aqui em São Paulo, tá? E aí a gente vai ver, porque muitas vezes também não é cumprido, porque algumas situações, às vezes a professora fica até com receio de trabalhar esse tema, lembrando que a nossa sociedade ela é extremamente cristã. Então, quando a gente vai trabalhar a história afro-brasileira e indígena, muitas vezes a gente vai trazer as religiões de matriz africana, e muitos não aceitam isso. Muitos até que estão à frente da sala de aula, que têm uma determinada fé, já vi casos até de se recusar a trabalhar o tema, que é um absurdo, né? Porque a gente não está trazendo aqui uma questão de religião específica, até porque se fosse assim, a gente não poderia, por exemplo, trabalhar Páscoa, que é uma data cristã, Natal, data cristã, né? Então veja só, quando é para trazer um tema que não está relacionado ao que é dominante, à religião que predomina, aí é doutrinação. Agora, trazer tema como Páscoa, Natal e tantas outras datas que a gente tem aí, que são datas cristãs, aí pode. Então, ver como é que é. Então, muitas vezes, os que estão também na escola não traz por causa disso, fica com medo mesmo, né? E é super compreensível, vendo a quantidade que a gente tem de violência dentro das escolas, né? E aqui, que não deixa mentir, por isso que eu trago os dados para justamente falar, ó, tá vendo? Não tô tirando do nada, né? Isso aqui acontece. Aconteceu agora, no final do ano, dia 19/11, a reportagem de Gustavo Honório, do G1, mais um portal aí que é da mídia tradicional que a gente fala, assim como da CNN, que foi um pai que acionou a polícia militar, que entrou armado dentro de uma escola aqui em São Paulo, por causa de um desenho de religião de matriz africana, onde a filha tinha feito ali um desenho depois da professora ter contado a história. E no caso, o pai que acionou a PM, ele também é policial no estado de São Paulo, ou seja, ele também é da polícia militar, tá? Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, ó, o episódio aconteceu no dia 11 de novembro, depois que o pai acionou a PM, dizendo que a filha estaria sendo obrigada a participar de uma aula de religião africana por causa de um desenho com o nome Ansan, que é um orixá das religiões de matriz africana.
ligado aos ventos e às tempestades. Então a professora tinha contado ali uma história, fez o que a gente chama de contação de história. O livro, se eu não me engano, se chama Ciranda e Aruanda. Não me lembro agora o nome da autora do livro, mas é um livro muito bom, que inclusive eu tenho também. E não me lembro o nome da autora agora. Mas a professora tinha contado essa história e pediu para as crianças, provavelmente, acredito eu, fazer ali o desenho, fazer qualquer desenho relacionado provavelmente à história, alguma coisa que chamou a atenção. Não sei exatamente a dinâmica que a professora fez ali, mas acredito que ela contou a história, depois pediu para fazer um desenho ali que a gente chama de dirigido, né, relacionado ao que tinha na história. A criança desenhou o orixá Yansan, o pai simplesmente chamou a polícia e os policiais entraram nessa escola, por causa de um desenho, vejam só. E aí, ó, a funcionária relata que explicou aos policiais que a escola trabalha com currículo antirracista, exatamente. A gente tem uma lei federal, como eu acabei de ler, e a Prefeitura de São Paulo, quem trabalha na Prefeitura de São Paulo sabe disso, né? A Prefeitura, ela tem vários currículos, né, de imigrantes e tal, muito legal os currículos. E um deles está relacionado à educação antirracista, que é um currículo incrível, inclusive, que eu já li em partes, ele é muito bom mesmo, sabe? Então é um documento oficial da rede. Veja só, um documento da rede. E mesmo assim, você fica impedido de fazer o trabalho, né? Que desenvolve proposta exatamente relacionada à questão da cultura afro-brasileira, né? A história afro-brasileira e indígena. Então, assim, acho que era essa a reportagem, era essa mesmo, essa que era a última que eu ia trazer, fechando, né? Trazendo exatamente esse episódio que houve, grotesco, de policial militar entrar numa escola de educação infantil por causa de um desenho, que está dentro de uma estrutura de currículo antirracista. Ninguém está doutrinando criança aqui, né? Como eu disse, senão não poderia nenhum outro tipo de data também, né? Então, essa é a estrutura que a gente tem de sociedade no Brasil, quando a gente fala desde o Brasil colonial, quando a gente fala do processo de escravidão, do modo de produção escravista, quando a gente chega até os dias atuais, olha só, quando a gente pega a história de Conceição Evaristo, quando ela conta Maria, Ana da Venga, tantas Marias que existem no Brasil e tanta Ana que existe no Brasil, olha só como o racismo está estruturado. A gente tem uma violência policial, uma violência urbana, a gente tem uma violência dentro dos trabalhos, a precarização do serviço de forma geral, mas acaba pegando muito mais a população negra e a mulher e o homem, né? Então, assim, por quê? Porque isso está dentro de uma estrutura de sociedade, por isso que a gente fala o racismo estrutural, porque ele se estrutura desde o período colonial, quando as pessoas foram ali abandonadas, foram colocadas à margem da sociedade. Logo, não teve acesso a terras, educação, nada. Então, a gente tem reflexos até os dias atuais. Por isso que, para entender todo o conceito relacionado a racismo, a essa falta de condições básicas que a nossa classe trabalhadora vive, a gente precisa entender história, por isso que história é tão importante. E depois, mais pra frente, eu vou trazer falando sobre colonização, falando sobre o período de escravidão no Brasil, num vídeo à parte, mais falando especificamente sobre esse período histórico, né? Fazendo um recorte ali de Brasil colônia, pegando um pouco de Brasil império, depois pegando Brasil república e tal, mas pegando mais o período ali relacionado ao processo de escravidão, principalmente do Brasil colônia, e assim por diante, tá? Então eu vou trazer mais pra frente, aqui eu quis trazer só para complementar o vídeo que estava relacionado aos dois contos que eu passei. Mais uma vez, se você não viu, confere lá que vai estar dialogando com isso aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Muito obrigado para quem está ajudando aí no canal. Está chegando a quase 100 inscritos, tá bom, começou agora, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Valeu e até a próxima.